Deus colocou uma palavra no meu coração que eu gostaria nessa oportunidade de compartilhar com vocês. Eu queria convidá-lo a estar com a sua mente, o seu coração aberto nesses minutos que se seguem. Eu quero trazer uma palavra que eu acredito vai abençoar a sua vida. Eu estava caminhando pelas Escrituras, o desejo de encontrar algo que pudesse compartilhar com os irmãos nessa oportunidade, e o Senhor me direcionou um texto que eu já pude compartilhar em oportunidades distintas, mas me veio ao coração compartilhá-lo mais uma vez. Eu acredito que a palavra de Deus vai gerar vida à medida que ela for liberada. Eu creio muito na expressão bíblica que diz que a palavra de Deus ela não volta vazia, antes ela realiza aquilo para que foi liberada. Então, na sua casa, eu creio o Senhor ministrará ao seu coração. Nós já oramos aqui hoje pela família. Oramos em agradecimento pelo ano que se passou, oramos em louvor a Deus, mas eu queria chamá-lo ou chamar a sua atenção, para juntos nós orarmos agora por esse momento da palavra, para que essa palavra encontre guarida no seu coração, para que essa palavra encontre espaço na sua alma, para que ela provoque em você as mudanças necessárias para a glória de Deus Pai. Senhor Jesus, eu te agradeço uma vez mais por esses preciosos e preciosas irmãs que tem caminhado conosco, estado conosco nessa live até agora. Eu te louvo, ó Deus, por essa oportunidade tão preciosa de poder compartilhar com a sua igreja. Que a sua palavra possa alcançar o coração daqueles que nos acompanham, aqueles que estão aqui em Brighton, fazem parte da igreja local, aqueles que nos acompanham a partir do Brasil, de alguns outros lugares da Europa, da África, que a sua palavra possa alcançar o coração de cada um deles, ó Pai. Que à medida que a palavra for liberada, o Senhor possa estar transformando aquilo que se é necessário transformar nos nossos corações. Favorece-nos, ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, que nós sejamos fortalecidos para a glória e louvor do seu nome. Amém. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de São Marcos. É o segundo livro que compõe o Novo Testamento. São Marcos, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 35. Você em casa, abra sua Bíblia, por gentileza, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Nós vamos ler juntos a partir do verso 35. Eu estou fazendo uso da Almeida século 21. Talvez palavra ou outra destoe da versão que você tem em casa, mas em absoluto o sentido do texto é o mesmo. Marcos capítulo 4, verso 35, assim diz a palavra, a Bíblia. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado, ou para outra margem. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez grande calmaria, ou grande bonança. Então lhe perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados, estupefatos, e diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Leia o capítulo 5, verso 1, e assim concluo. Entrementes, ou chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gerasenos. Amém. Nós estamos diante de uma narrativa bíblica que ocorre em todos os evangelhos sinópticos ou sinóticos, como queira. Haja visto evangelhos de Mateus, Marcos, o que lemos, e o evangelho de Lucas. Em Mateus capítulos 8, 23 a 27,
nós também podemos encontrar essa narrativa, assim como em São Lucas, capítulos 8, 22, versos 22 a 25. Porém, eu me sou mais afeito ao texto de Marcos, capítulo 4, os versos 35 adiante, até chegarmos capítulo 5 e o verso 1. Estamos aqui diante de um relato bíblico, muito possivelmente conhecido por todos. Um relato que, vez ou outra, compõe sermões de pastores e pregadores mundo afora. Um relato que é parte de canções que foram escritas em louvor e adoração ao nome do Senhor. Porém, embora conhecido, embora um texto popular dos evangelhos, um texto sem dúvida que nos propõe algumas lições importantes, sobretudo considerando o tempo que nós estamos vivendo ou vivenciando. E de forma muito breve, sucinta, lacônica, eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguma coisa a partir da narração ou da narrativa desse texto bíblico. Veja o que diz a Escritura. Jesus, certo dia, depois de ter desempenhado as suas atividades ministeriais, conclama, chama os seus discípulos, dizendo-lhes: passemos para outra margem. Ele está fazendo referência em atravessar o lago de Genezaré, por que não dizer mais conhecidamente, o lago ou o mar da Galileia. Então ele está dizendo para os seus discípulos, no final de um dia de trabalho: atravessemos o mar da Galileia, porque havia uma propositura de Cristo de chegar ao território geraseno, ou ao território de Gadara, ou ao território onde vivia um povo chamado ou denominado gadarenos. Esse era o intuito de Jesus. Os discípulos logo atendem a designação, se assim posso dizer, de Cristo. Eles entram no barco e eles agora propõem-se a atravessar o mar da Galileia. E o texto diz que ele deixa a multidão, o verso 36 vai dizer isso, mas barcos estão seguindo também a embarcação de Jesus. Porém, o verso de número 37, especialmente considerando a versão que eu estou fazendo uso, ele diz: levantou-se um grande vendaval, por que não dizer uma grande tempestade. Agora, essa expressão levantou-se parece-me propor algo que foi feito de surpresa, algo que acontece de forma quase que abrupta ou inesperada. A tempestade que se levanta, a tempestade que se estabelece, não era algo que estava, de certa forma, na margem de visão dos discípulos. Eles não imaginavam, ao entrarem na embarcação, que uma tempestade os aguardava. Então, de forma muito prática, eles são surpreendidos por uma tempestade. É de se compreender que, enquanto nós pensamos nas Escrituras, tempestade faz alusão à dificuldade, faz alusão a problema, faz alusão à provação. Em outras palavras, esse texto me permite compreender que é possível que ao longo da nossa caminhada, que ao longo da nossa jornada de fé, nós podemos ser surpreendidos por tempestades, nós podemos ser alcançados por lutas inesperadas, por problemas que vêm de surpresa, sem que a gente esteja devidamente ou adequadamente preparados para lidarmos com eles. Quando nós olhamos para o ano de 2020, estamos todos nós ainda agora, dia 31 de dezembro, enfrentando uma pandemia sem precedentes. E o mundo não estava preparado para esse problema. Se você olhar à volta, os governos estão atordoados, as organizações governamentais não sabem o que fazer, a economia está balançada, o mundo, os países de vanguarda, que é o caso dos países da Europa, mesmo dos Estados Unidos, estão de certa forma sem direção. Nós fomos surpreendidos por uma grande dificuldade. Agora a pergunta é: o que fazer quando nós somos surpreendidos por uma grande dificuldade? Veja, o texto está falando que a tempestade não era uma tempestade qualquer,
não era uma tempestade comum, haja visto que aqueles que lidam com o mar, aqueles que eram pescadores, que era o caso da maioria dos discípulos, estavam acostumados a tempestades, estavam acostumados a enfrentar reveses enquanto navegavam e enquanto exerciam o ofício da pesca. Aqui não é uma tempestade qualquer. O texto nos propõe que eles estão em pânico, eles estão literalmente amedrontados com a tempestade que havia se levantado. O texto diz que o barco era assolapado, ou seja, talvez uma linguagem mais próxima de compreensão, o barco era literalmente agredido pelas águas. Parecia que, de fato, aquela embarcação ia afundar, ela estava enchendo de água. Então os discípulos agora, no desespero, eles vão chamar o mestre. A Bíblia diz que Jesus está deitado sobre uma almofada, e isso aqui me chama a atenção de uma forma muito interessante. Veja que a tempestade não incomoda o mestre, que a tempestade não coloca Jesus em desespero, a tempestade amedronta os discípulos, a tempestade coloca os discípulos em desespero, mas Jesus permanece tranquilo. E eu tenho dito aqui nessa casa, e eu quero repetir para você que me acompanha nessa live, que a tempestade, que os reveses desse mundo pode até de certa forma nos causar medo, nos causar algum impacto. Pode ser que você agora em casa esteja atordoado pensando, o que é que eu vou fazer? Mas eu quero repetir para você, o céu não entra em crise, Deus permanece no controle absoluto de todas as coisas. Não há incômodo de Jesus enquanto diante da tempestade. Você precisa compreender que os nossos problemas não afetam a eternidade, que as minhas e as suas crises, que os meus e os seus caos, que os nossos dramas não alcançam o céu. Há um Deus Todo-Poderoso que está acima das nossas adversidades, que está acima das nossas crises. Então eu queria que essa palavra te alcançasse nessa oportunidade, não como uma expressão de autoajuda ou de motivação, mas como uma expressão profética, e que você cresce e acreditasse num Deus Todo-Poderoso que está no absoluto controle de todas as coisas. E essa crise que te incomoda, esse drama que te açoita, será vencido para a glória e louvor do Todo-Poderoso. Aí na sua casa, para a glória e louvor do nome do Senhor, abra o seu coração e acolha essa palavra. Diga eu creio, diga amém, porque é assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. É possível que nós vamos ser surpreendidos por dificuldades, é possível que nós vamos ser surpreendidos por tribulações, mas há um detalhe que me salta aqui do texto, verso de número 38. Eu gosto da expressão textual, diz assim: Jesus, porém, estava no barco. Ah, meu irmão, minha irmã, se Jesus estiver no barco, por mais aguda, por mais forte, por mais terrível que seja a tempestade, a embarcação não vai afundar. Talvez ainda essa semana, no finalzinho desse ano, você está sofrendo ameaças, você está pensando, o que é que eu vou fazer? Deixa eu dizer, se Jesus estiver no barco, ele permanecerá, ele não vai à deriva, ele não vai à bancarrota. Eu estou repreendendo toda palavra lançada contrária, dizendo o seu barco vai chegar até o final, em o nome de Jesus. Alguém crê nessa palavra e pode dizer amém? Então é nisso que nós acreditamos, é nisso que nós cremos. E não pense você que prego aqui talvez avultado por um discurso apenas de alguém que se habilita em compartilhar a palavra. Prego crendo, prego acreditando, porque nas maiores tempestades que enfrentei na vida, não fosse o bom Deus do meu lado, do nosso lado, nós certamente teríamos sucumbido. Mas por Ele estar do nosso lado, nós estamos avançando. Você vai avançar. A embarcação da sua família não vai afundar. A embarcação do seu ministério não vai afundar. O Senhor lhe dará graça para chegar ao final. Jesus estava no barco. É interessante perceber que Jesus não se desperta com a movimentação intensa que está no barco. Jesus não se desperta com o problema que está acontecendo à volta. Imagine o barulho, imagine a agitação, imagina o clima de tensão que estava naquela embarcação. Imagine a nuvem de desespero que estava cobrindo o coração daqueles que estavam presentes naquele barco. E Jesus não se desperta diante de tudo isso,
Mas o texto diz que quando alguém o chama e diz, mestre, ele se desperta. Isso aqui me ensina algo muito precioso. Jesus se move, Jesus trabalha, Jesus age, Jesus faz enquanto clamamos. Qual é a sua dor? Qual é a sua dificuldade? Se você tiver graça de dentro dela gritar, mestre, socorre-me, mestre, ajuda-me, o Senhor agirá ao seu favor. Eu creio num Deus que se move ao nosso favor. Eu creio num Deus que não está apático. Eu creio num Deus que não está estático. Pelo contrário, eu creio num Cristo que se move na nossa direção. Com isso eu estou dizendo para você que aí da sua casa hoje, se você clamar, se você disser, Senhor, socorre-me na minha aflição, socorre-me na minha tribulação, socorre-me na minha crise, Ele te socorrerá, Ele proverá a saída, Ele proverá a porta que precisa ser aberta. Eu creio em Deus fazendo isso por nós. Nesses últimos minutos do ano em curso, em Deus estabelecendo favor sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que quando eles gritam, mestre, o Senhor não se importa que nós vamos perecer. Ele se levanta e ele se posiciona dizendo, vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E à medida que Jesus fala, todas aquelas tribulações são vencidas de forma imediata, e o texto diz que a calmaria, que a paz. Minha gente, eu quero ministrar sobre aqueles que nos acompanham, paz e graça de Cristo Jesus sobre a sua vida. Que as ondas que te incomodam sejam acalmadas à medida que esta palavra de Deus é liberada sobre nós nessa oportunidade. O texto diz que o mar se acalmou. O texto diz que o vento se aquietou. E é interessante notar, no versículo de número 40, Jesus se dirige aos seus discípulos e diz para eles basicamente, vocês não têm fé. Nós estamos sim enfrentando um tempo difícil, mas a chave para vencermos tudo aquilo que nós temos enfrentado é a fé. A fé é que nos dá a garantia de vitória contra o mundo. Você precisa parar de se mover ou se movimentar a partir da razão. Movimente-se pela fé. Movimente-se crendo que há um Deus poderoso que faz o que nós não podemos fazer. Nós não podemos ser movidos pelas informações, mas sim pela revelação que está na palavra de Deus. Que nessa oportunidade o Senhor possa abrir a sua visão espiritual. Que o Senhor possa fortalecer a sua fé e que mesmo que tudo à nossa frente indique o contrário, nós possamos crer na palavra de Deus que diz, que nos garante que o Senhor nos prospera na crise, que o Senhor nos abençoa nas adversidades, e a gente tem vivido isso nessa igreja. Eu tenho visto testemunho de diversos irmãos, não só aqui no Reino Unido, mas em vários lugares do mundo, que Deus tem prosperado e abençoado nesse tempo. Agora, para que a gente viva esse favor de Deus, é preciso um exercício de fé. É interessante perceber que os discípulos caminhavam com Jesus, eles tinham visto milagres de Jesus, eles tinham visto Jesus fazer coisas prodigiosas e maravilhosas, mas ainda lhes faltava fé. Talvez a sua fé não tenha sido suficiente diante daquilo que você tem enfrentado, então a oração é que o Senhor acrescente a nossa fé. Pare de vislumbrar as coisas a partir da ótica, da razoabilidade, daquilo que se pode alcançar, vislumbrar, calcular. Creia num Deus que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Tenha fé. É impossível estabelecer uma relação genuína com Cristo ou com Deus ausentes de fé. Eu tenho certeza que se eu perguntar a cada um daqueles que nos acompanham nessa transmissão, quantos desejam caminhar com Deus, é provável que todos vão dizer, eu quero caminhar com Deus. Mas a sua resposta positiva, ela precisa estar acompanhada da consciência de que você precisa, para isto, exercer fé. Não tem como caminhar com Deus sem fé. A fé é imprescindível para que a gente flua no mundo espiritual. Eu tenho dito, repito, nós não andamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que nós não visualizamos. Isso é fé. Então, ainda que você esteja vendo tudo fechado,
pela fé creia, o Senhor pode abrir. Ainda que você não tenha mais recursos, pela fé creia, o Senhor pode fazer com que recursos surjam a partir do nada. O Senhor pode levantar alguém que você não imagina para lhe abençoar. Isso é fé. Coloque a sua fé em ação e você vai ver o que Deus pode fazer através ou pode fazer na sua vida. O texto segue, verso de número 41, e quase concluo. O texto diz que os discípulos agora estão maravilhados. E eles estão dizendo um para os outros, um para o outro: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles caminhavam com Cristo, mas não tinham relacionamento. Sabe algo que eu desejo para nós enquanto igreja para 2021? É que mais do que nós caminharmos no sentido de sermos cristãos, de acreditarmos na palavra, de virmos ao culto com alguma regularidade, que o Senhor nos propõe a ter relacionamento com Ele. Porque é o relacionamento que nos dá a condição de acreditar que Deus pode fazer algo além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Tem muita gente que crê em Deus, tem muita gente que exerce coisas para Deus, mas não tem relacionamento com Deus. Que em 2021 Jesus não seja um colega que a gente encontra no culto e vai embora para casa, mas que Ele seja o nosso amigo, aquele com quem nós dividimos a nossa caminhada, aquele que nós conhecemos, aquele com quem nós partilhamos a existência. A proposta de Jesus, Evangelho de São João, capítulo 15, é: já não vos chamo mais de servos, mas de meus amigos. Que nós possamos cultivar amizade com Cristo Jesus. E a partir dessa amizade, a partir desse relacionamento, nós possamos descobrir que Ele é poderoso para acalmar os ventos e as tempestades da nossa existência. Muito daquilo que nos leva ao desespero, muito daquilo que nos leva ao medo se dá pelo fato de que nós temos tido um relacionamento parco, medíocre, pequeno, superficial com Cristo. Mas que a nossa oração ao fim dessa celebração seja: Senhor, me permita ter relacionamento profundo com o Senhor. Porque à medida que nós nos aprofundamos em Deus, nós desconectamos daquilo que é terreno. E aí, quando nós fazemos isso, nós vivemos aquilo que Ele tem para nós de poderoso e gracioso. Eu concluo mencionando o capítulo 5 e o verso 1. Chegaram do outro lado. É maravilhoso essa conclusão do texto, porque ele está de certa forma dizendo que apesar das tempestades, que apesar do desespero, que apesar das preocupações, eles chegaram do outro lado. É possível que alguns de nós, em algum momento, talvez até no nosso reservado, choramos esse ano. Alguns choraram porque perderam entes queridos. Alguns tiveram medo porque talvez o desemprego bateu a porta. Alguns que me acompanham possa ser que tenha sido acometido por essa doença. Alguns foram afetados por outros problemas diversos, porque, embora estarmos sempre destacando a questão da pandemia, muitos outros problemas nos alcançaram esse ano. E em muitas dessas ocasiões é provável que, em razão da fragilidade da nossa humanidade, a gente pensou em desistir, em jogar a toalha, chutar o balde, voltar atrás, abrir mão. Mas quando eu olho para o capítulo 5, eu vejo uma esperança fluindo do texto. O texto está dizendo: chegaram do outro lado. E eu gostaria de reverberar essa palavra para o seu coração: nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos romper, na verdade, nós estamos rompendo com todos esses revés. Hoje é dia 31 de dezembro de 2020. E a gente está rompendo mais esse ano. 2021 vem aí. E provável dificuldades possam nos esperar, obstáculos estejam adiante, mas em nome de Jesus nós vamos concluir posteriormente, se Cristo não voltar 2021, firmados nessa palavra: chegaram do outro lado. E isso será possível porque Cristo está conosco, e o fato dele estar conosco em absoluto não nos isenta das dificuldades, mas nos dá segurança que nós vamos passar por elas. Você lembra do que está lá no texto de Isaías: se passares pelas águas, eu estarei contigo. Se passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Independente da situação que você passe, o Senhor estará do seu lado e te dará livramento. Eu quero orar por você nessa oportunidade. Você que talvez está cansado,
exausto. E eu não falo da exaustão física, eu falo da exaustão de alma. Você que está cansado de lutar. Você que está me ouvindo agora e talvez pense assim: pastor, eu até creio na palavra. Eu até entendi o que o senhor quis dizer, mas eu não tenho mais força para caminhar. Eu não tenho mais força para crer. Olha, com muita sinceridade, eu acho que não vai dar para mim. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja pensando na mente e no coração: pastor, eu sei que precisa ter fé, mas eu não tenho de onde tirar fé. Eu não tenho forças para continuar caminhando, eu não tenho ânimo. Mais do que isso, talvez alguém grite aí do outro lado dizendo assim: eu não tenho nem vontade de continuar caminhando. Talvez as lutas se avolumaram numa medida que você se perdeu na perspectiva de esperança. Mas eu creio no Senhor transmitindo alívio para o seu coração nessa oportunidade. Você vai chegar do outro lado. Eu quero orar com você. Eu queria que em casa você fechasse os seus olhos. Mas aqui da igreja também vamos orar agora. Nós vamos orar pedindo para que o Senhor encha o seu coração de ânimo, encha o seu coração de graça. Aleluia. Enquanto eu digo isso, eu sinto a presença de Deus no meu coração para ministrar sobre vocês que me acompanham. Você que talvez está longe, está no Brasil, está em África. Você que talvez agora me acompanha sozinho de um quarto, e eu não estou aqui talvez fazendo uso de uma expressão no nível da dramatização, porque é bem possível essa seja a realidade de muitos. Eu creio no Espírito Santo de Deus te alcançando enquanto esta oração é realizada, e o Senhor te dando graça, o Senhor te levantando, o Senhor renovando as suas forças, o Senhor te dando injeção de ânimo, o Senhor te dando condições para que você prossiga adiante, o Senhor gerando no seu coração aquilo que somente Ele pode gerar. Jesus. Existem pessoas me acompanhando agora. Ó Deus, como eu creio que o Senhor trabalha quando nós oramos. Eu oro especialmente por gente que perdeu a fé, gente que acredita na sua existência, mas que em razão do volume das dificuldades não sabe mais o que fazer. Gente que foi atordoado ou alcançado por tantas lutas em 2020, que estão entrando para 2021 sem expectativa alguma. Gente que está me ouvindo e está dizendo no coração: eu até entendo essa palavra, mas eu não consigo vivê-la. Eu até compreendo essa mensagem, mas eu não consigo assimilá-la, eu não consigo colocá-la em prática. Eu quero orar para que o Senhor renove, por meio do seu Espírito, o coração desse moço, dessa moça, desse homem, dessa mulher agora. E que aonde ele estiver, ele sinta as suas mãos o alcançando. E que todo desânimo, toda tristeza, toda falta de esperança seja agora substituído por ânimo, por alegria, por esperança. Que o Senhor venha renovar as forças desses que nos acompanham. Que aqueles que não têm fé sejam cheios de fé. Que aqueles que perderam a coragem recebam coragem. E que a Tua palavra possa ecoar nos nossos corações dizendo: você vai chegar do outro lado. Você vai atravessar do outro lado. Você não vai parar. 2020 foi desafiador, mas o Senhor tem algo melhor por vir. Que essa certeza, que essa esperança alcance o coração desses que nos acompanham, para a glória e louvor do Teu nome. Seja abraçado, seja alcançado pelo Espírito Santo e renovado por Deus nessa oportunidade, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família.